Janeiro de 2026, Paris. Uma oferta de emprego começa a circular online. E não é uma vaga comum. Não mesmo, não é para uma startup nem para uma boutique de luxo. A vaga é para um assassino. E o alvo é pesado, pesadíssimo. A ex-diretora de uma das prisões mais famosas da França. O pagamento, uma fortuna. E o contratante, a Desemáfia. A cidade Luiz, de repente, sob uma nova sombra. Exato. Aquela guerra que parecia, sei lá, contida em Marsella, agora tá batendo na porta da capital. O que a gente tá vendo, na verdade, é a metástase de um crime. Uma metástase? É. Um crime que aprendeu que a violência extrema não é só para eliminar rivais. É uma ferramenta de marketing. É como eles se promovem. Sim. Na nossa última conversa, a gente foi fundo no coração de Marsella, o epicentro da Desemáfia. Vimos o recrutamento de jovens, a brutalidade e como eles transformaram o narcotráfico numa guerra aberta. Hoje, a gente vai seguir esse rastro de sangue e poder que leva até Paris. A missão é entender como eles fizeram essa expansão, as novas táticas e analisar a resposta do Estado francês, que parece que finalmente acordou para o tamanho do monstro. E declarou guerra ao que eles mesmos estão chamando de narcoterrorismo. Certo, vamos começar por essa expansão. É impressionante pensar nisso. Marsella e Paris são mundos totalmente diferentes. Como é que uma gangue tão focada numa cidade consegue sequer pensar em ir para a capital? Qual foi o primeiro passo? Então, o primeiro passo é entender que não foi uma invasão, tipo, com tanques na rua. Foi um plano de negócios executado ao longo de 2025. Um plano de negócios? Sim. Eles começaram a se infiltrar na região de Île-de-France, que é a Grande Paris, sabe? Com um foco bem cirúrgico no departamento de Seine-Saint-Denis. E as táticas? As de sempre? As de sempre, mas com uma eficiência brutal. Extorsão de comerciantes, cobrança de taxa de proteção. A diferença é que eles não dão espaço para ninguém resistir. As fontes que a gente analisou mencionam um conceito que me deixou bem intrigada. A ideia da Desemáfia como uma marca criminosa. Isso soa como um marketing do inferno. O que isso significa na prática? É bem mais sinistro que esse, claro. Não tem um logo, mas o nome Desemáfia funciona como um. É uma marca construída à base do terror. É uma ferramenta de guerra psicológica que economiza balas. Então é uma espécie de franquia do medo. Eles exportam a reputação para que o medo chegue antes deles. Exatamente. É uma expansão por intimidação. Eles chegam num território novo e, muitas vezes, os rivais locais simplesmente entregam o controle. Preferem pagar uma porcentagem ou sair do negócio a enfrentar uma guerra que sabem que vão perder. E para cimentar essa marca, eles precisam desses atos de audácia, né? E aí a gente volta para aquela ameaça contra a ex-diretora da prisão de Balmettes. O que choca não é só a ameaça, mas como ela foi feita. Com certeza, não foi um bilhete anônimo, não foi um recado. A oferta de emprego para matá-la foi divulgada de forma quase pública, em canais online. Foi um desafio direto, um desafio explícito ao Estado francês. E o mais importante, em Paris, não em Marsella. Foi um jeito de dizer: nós estamos aqui, no seu quintal, e não temos medo de vocês. Isso nos leva a uma questão assustadora. Uma coisa é a guerra entre criminosos, outra é quando ela transborda e atinge o cidadão comum. O que acontece quando a violência vira rotina? Porque foi isso que começou a acontecer em 2026. E foi um transbordamento rápido e brutal. Muito. Já em 2025, os procuradores franceses ligavam ataques a prisões diretamente aos chefes do narcotráfico. Mas para mim, o detalhe sobre os funcionários da Orange em Nice, no dia 9 de janeiro de 2026. Cara, essa é a parte mais louca. É um ponto de virada simbólico, sem dúvida. Totalmente. A gente está falando de uma empresa gigante, um pilar da economia francesa, mandando um e-mail para os funcionários: fiquem em casa, não venham trabalhar porque está tendo tiroteio entre traficantes perto do escritório. Isso muda tudo, né? Muda tudo. Tira o problema do submundo e coloca na mesa do café da manhã de um cidadão comum que não tem nada a ver com a história. Exato. É o momento em que a sociedade percebe que o problema não está mais contido só na periferia. O medo vira parte da rotina de trabalho. E aí o Estado é forçado a reagir com uma nova linguagem, com novas ferramentas. Porque as antigas já não funcionavam mais. Claramente não. E é aí que surgem esses termos pesados: mexicanização da violência, a guerra ao narcoterrorismo.
Não é um exagero usar a palavra terrorismo para traficantes. Qual é a linha que separa os dois? Essa é a grande questão. A motivação é diferente, claro. O terrorismo clássico tem um objetivo político e ideológico. O narcotráfico, um objetivo puramente econômico. Certo. Mas as táticas começam a se sobrepor. Quando uma organização criminosa usa o terror deliberadamente contra a população para intimidar o Estado, para calar a imprensa, para garantir o controle, a linha fica muito, muito tênue. Então, narcoterrorismo é o reconhecimento de que eles não querem mais só operar nas sombras. Precisamente. Eles querem desafiar o poder do Estado abertamente. Eles querem disputar o monopólio da força. E a mexicanização? Todo custo. Ok. Então, diante desse inimigo que escala as táticas, o governo decide que precisa de uma nova arma. E essa arma tem um nome: PNACO. Lançado em Paris, 5 de janeiro de 2026. O que é exatamente essa superpromotoria? O PNACO, a Promotoria Nacional Anticrime Organizado, é a resposta institucional a essa escalada. A lógica é bem simples. Se o seu inimigo é centralizado, opera em rede nacional e tem recursos ilimitados, Você não pode combatê-lo com delegacias de bairro. exato, você não pode. Você precisa de uma força de investigação igualmente centralizada, especializada e poderosa. Então, eles estão basicamente criando uma equipe de elite judicial para combater o crime. Mas isso é suficiente. Uma equipe de 16 magistrados, por mais brilhante que sejam, contra uma organização que recruta centenas de jovens. É uma aposta. A ideia não é prender cada traficante na rua. Isso seria enxugar gelo. A estratégia do PENARCOM é usar essa equipe de elite para ser o cérebro da operação. Entendi. A missão deles é mapear as redes, seguir o dinheiro, identificar a logística e principalmente mirar nos líderes, nos colarinhos brancos, nos fornecedores internacionais. A teoria é: se você cortar a cabeça da serpente, o corpo enfraquece. E eles já tinham modelos parecidos para outras áreas, né? Isso não saiu do nada. Exatamente. A França teve muito sucesso com o PNF, a Promotoria Financeira, contra a corrupção, e com o PNAT, a Promotoria Antiterrorismo. O PENACO pega essa mesma filosofia e aplica ao crime organizado. É uma admissão de que o narcotráfico subiu de nível. Agora é tratado como uma ameaça à segurança nacional. Isso, assim como o terrorismo e alta corrupção. Mas eles não começaram do zero com uma lousa em branco. Já herdaram uma montanha de problemas no primeiro dia. Uma montanha. O PENACO já começou com 170 dos casos mais complexos do país na mesa. Nossa, 170? Sim, e isso inclui, claro, todas as investigações sobre a Desemáfia. Eles têm que lidar desde o primeiro minuto com assassinatos, tráfico internacional, lavagem de dinheiro com criptomoedas. É uma batalha em múltiplas frentes. Essa discussão toda me leva a um ponto que parece inevitável. Enquanto ouço sobre o que está acontecendo na França, é impossível não pensar no Brasil. Essa comparação com facções como o PCC ou o Comando Vermelho é superficial ou as semelhanças são realmente profundas? As semelhanças no modelo de negócio são assustadoramente profundas. É como se a Desemáfia tivesse importado a cartilha de operações das grandes facções brasileiras. Aqui fica realmente interessante. Me dá alguns exemplos concretos desses pontos em comum. Ok, vamos lá. Primeiro e mais óbvio, o controle territorial. A luta violenta por bairros, por pontos de venda, transformando comunidades em zonas de guerra. Isso é o dia a dia de muitas cidades brasileiras há décadas. Exato. A Desemáfia está aplicando essa lógica em Marsella e agora em Paris. Segundo, a violência como espetáculo. A violência performática. Isso. As execuções filmadas e compartilhadas. A brutalidade não é só vingança. É uma ferramenta de comunicação. É marketing do terror. Tanto para intimidar rivais, quanto para recrutar jovens que são atraídos por essa imagem de poder. E o perfil desses jovens recrutados também parece familiar. Precisamente. A mão de obra, a infantaria descartável dessa guerra. São jovens de comunidades marginalizadas. Na França, muitos são de famílias de imigrantes, que se sentem excluídos e não veem outras perspectivas. É um paralelo direto com a realidade de muitas periferias brasileiras. E o ponto final, talvez o mais grave, o desafio direto ao Estado. Atacar prisões, ameaçar juízes, promotores.
Isso é algo que o PCC e o Comando Vermelho fazem há muito tempo para mostrar força. A grande e alarmante diferença é que isso está acontecendo no coração de uma das nações mais ricas da Europa. Exatamente. Essa conexão toda levanta uma questão de responsabilidade que vai além da polícia. O próprio presidente Macron fez uma crítica dura, mirando nos usuários burgueses de drogas. Ele basicamente disse que o consumo recreativo da classe média e alta de Paris é o que enche os cofres da Desemáfia. É a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta desconfortável. Até que ponto a sociedade, em todos os seus níveis, é cúmplice mesmo que passivamente? E essa é uma pergunta que soa muito familiar para quem acompanha a situação no Brasil. É muito fácil apontar o dedo para a violência na periferia, mas o ecossistema do tráfico é alimentado pelo dinheiro que vem de todos os cantos. O argumento do Macron é sobre a hipocrisia social de se chocar com a violência enquanto se financia a fonte dessa mesma violência. É um debate complexo, mas necessário. E que na França parece estar apenas começando. Forçado pela brutalidade dos fatos. Resumindo então, a guerra saiu do submundo e tomou as ruas. O que começou nos portos de Marsella agora ecoa nos subúrbios de Paris e na política nacional. A França criou sua arma mais potente, o PNACO. Mas a batalha está só no começo. E talvez o mais assustador na Desemáfia não seja só o poder de fogo, mas a capacidade deles de se marketear. Eles criaram um modelo de negócio replicável baseado no terror. Uma franquia da violência. É verdade. A grande questão que fica não é apenas se a França vai conseguir conter essa marca, mas para onde mais ela pode ser exportada se provar seu sucesso na capital da Europa. É um pensamento aterrorizante. O crime como um produto de exportação viral. Se essa análise aprofundada gerou alguma reflexão, e para quem chegou até aqui, considere deixar um like. Comente qual outro país ou organização gostaria de ver numa próxima investigação. E não se esqueça de se inscrever para mais casos reais que ajudam a entender o nosso tempo.